Olá, garotada! Estamos aí com mais uma aula de matemática e hoje nós vamos estudar sobre potenciação de números inteiros. Bom, nós temos aqui o primeiro exemplo de potenciação de números inteiros. Nós temos aqui 2 positivo ao quadrado e 2 negativo ao quadrado. Observe que tanto o 2 positivo como o 2 negativo estão dentro dos parênteses. Então, como você já sabe que a potência é um produto de números iguais. Então, 2 ao quadrado significa que eu vou multiplicar 2 vezes 2 duas vezes. Então, 2 vezes 2, 4. Aqui nós temos aqui o 2 negativo, produto de dois números iguais. 2 vezes 2, 4. Observando os sinais aqui, ó, sinais positivos, o resultado é um sinal positivo. 2 sinais negativos, os resultados serão um sinal positivo. Então, tendo aqui mais 2 e mais 2, mais com mais, mais. Aqui menos 2, menos com menos, mais. Todos os resultados aqui serão positivos, certo? Então, quando o expoente for par, não importa se o sinal é positivo ou negativo, o resultado terá um sinal positivo. No segundo exemplo, nós temos aqui um expoente ímpar, onde nós temos aqui o 2 positivo e o 2 negativo novamente. Sendo o expoente 3, vamos multiplicar o 2 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Que 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Mais com mais, mais com mais, mais. O 2 ao cubo negativo, nós vamos multiplicar o 2 negativo 3 vezes. E teremos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Menos com menos, mais, porque são dois sinais iguais. Então, o sinal aqui vai passar a ser um sinal positivo. Aí nós temos mais com menos, resultado menos. Resultado aqui fica menos 8. Então, observe, quando os sinais forem diferentes, um menos e um mais, ou um mais e um menos, o resultado terá sinal negativo. Ou seja, toda vez que o expoente for ímpar, o resultado do sinal será o mesmo sinal que a base carrega. Nesse caso aqui a base carrega o positivo, ela teve resultado positivo. Essa base carrega o negativo, ela teve resultado negativo. Ao contrário do exemplo anterior, que o expoente foi par e todos os dois resultados deu positivo, independente do sinal da base ser positivo ou negativo. Observe esse terceiro exemplo aqui. Um número elevado a expoente 1, o 3 positivo elevado a 1 e o 3 negativo elevado a 1. Toda potência elevada a expoente 1, ela tem ela mesma como resultado. Tem a base como resultado aqui, ó, 3 elevado a 1, 3. E o sinal permanece o mesmo. Menos 3 elevado a 1, resultado menos 3 e o sinal permanece o mesmo. No quarto exemplo, números aqui elevados a 0, expoente 0. 4 positivo elevado a 0 e 4 negativo elevado a 0. Como regra, nós temos que todo número, seja ele positivo ou negativo, elevado a expoente 0, terá como resultado o número 1, independente do seu sinal, independente de que número seja, a resposta será sempre 1. Agora vamos observar aqui as propriedades da potenciação em Z. Nós temos aqui a primeira propriedade, produtos de potência de mesma base. Então, nós temos aqui um produto entre 5 ao cubo e 5 elevado à sexta. Como é que a gente resolve? Conserva o número da base, que é 5 no caso, ó, 5 ao cubo, 5 à sexta. A base é 5, conserva. E soma-se os expoentes, já que nós estamos em uma multiplicação. Então, 3 mais 6... 9, 5 elevado a 9. E o sinal de mais positivo, porque aqui a gente só trabalhou com os expoentes. Então, conserva a base do jeito que ela está. Nesse outro exemplo aqui, nós temos o número negativo, menos 2 e menos 2. Menos 2 à quarta e menos 2 à sexta. Multiplicando esses dois números, nós vamos fazer o que? Conserva a base e soma os dois expoentes, onde nós teremos aqui 2 negativo de base, 6 mais 4, 10 de expoente.
A segunda propriedade, que é quociente de potência de mesma base, nós vamos fazer uma operação inversa da que a gente acabou de fazer. Nós temos aqui base 6 elevado à quinta potência, 6 positivo, dividido por base 6 positivo elevado ao quadrado. Então, nós vamos conservar a base positiva e vamos fazer uma subtração dos expoentes. Então, a operação inversa da anterior. A anterior foi a soma, essa agora é uma subtração. Então, nós temos a primeira expoente, 5, menos o segundo expoente, que é 2. Então, 5 menos 2, 3. Então, nós temos como resultado 6 positivo elevado ao cubo. No segundo exemplo aqui, nós temos menos 10 elevado a 8, dividido por menos 10 elevado ao cubo. Então, nós teremos o mesmo procedimento. Conserva a base de menos 10 e subtrai os expoentes. 8 menos 3. Resultado, base menos 10 elevado à quinta potência. 8 menos 3, 5. O terceiro exemplo, terceira propriedade, nós temos aqui, potência de uma potência. Nós temos aqui mais 10 ao quadrado elevado à quinta potência. Então, o que a gente faz? Elimina aqui os colchetes e vai ficar só o mais 10 dentro do parênteses. E o que a gente vai fazer com os expoentes? Já que é um produto de uma potência, os expoentes nós vamos multiplicar. Então, nós temos 2 vezes 5. Conserva a base 10, mais 10 elevado à décima potência, porque 2 vezes 5 dá 10. No segundo exemplo, já é um número negativo. 8 negativo elevado ao cubo, que está elevado ao quadrado. Então, a gente conserva a base de 8 negativo e multiplica o cubo pelo quadrado. 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Então, dá 8 elevado à sexta potência. 8 negativo elevado à sexta potência. A quarta propriedade e última propriedade para a gente observar hoje é uma potência de um produto ou de um quociente. Nós temos aqui 6 vezes 5 negativo elevado ao quadrado, todos eles elevado ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Nós temos aqui expoente 1 e expoente 1 que ele não aparece. Então, nós temos aqui 1 vezes 2, 2, conserva o 6 elevado a 2, 1 vezes 2, 2 e conserva o menos 5 elevado a 2 e resolveu o problema. Se aqui no lugar do 1 fosse um outro expoente, iria... Então, na quarta propriedade aqui, potência de um produto ou de um quociente, nós temos aqui 6 positivo vezes 5 negativo, ambos elevado ao quadrado. Então, aqui resolvendo, levando em conta que o expoente 1 ele não aparece, nós temos expoente 1 aqui e aqui. Então, 1 vezes 2, 2, 6 elevado a 2. No menos 5 conserva a base e multiplica também o expoente. 1 vezes 2, 2. No segundo exemplo, onde nós temos aqui, menos 10 vezes mais 2 elevado ao cubo. Menos 10 vezes mais 2 elevado ao cubo. Então, como o expoente 1 mais uma vez ele não aparece, conserva a base 10, 1 vezes 3, 3. Conserva a base 2, 1 vezes 3, 3, 2 ao cubo e 10 ao cubo. A gente tem que levar em consideração aqui que o número menos 2 e o número 2, eles não são iguais na hora de você resolver uma potenciação. Se você tem o menos 2 dentro do parênteses elevado ao quadrado e o menos 2 ao quadrado fora do parênteses, terão como resultado números opostos. Porque a resolução ela se dá da seguinte maneira: menos 2 ao quadrado, você vai multiplicar o menos 2 por ele mesmo 2 vezes, que 2 vezes 2 vai dar 4. Porém, na hora dos sinais, você tem menos com menos, que vai dar o sinal de mais. No caso do menos 2 ao quadrado sem os parênteses, quando você vai resolver, o sinal de menos ele vai ficar fora do parêntese e você terá que multiplicar o 2 vezes 2 sem nenhum outro sinal, diretamente dentro de um único par de parênteses, onde você terá como resultado o 4, normal, e o sinal que sobrou vai para a frente do 4. E aí concluímos a nossa aula.